A nossa saudação a todas as pessoas que nos acompanham nesta live de divulgação do processo de seleção de alunos regulares para o ano letivo de 2026 do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unioeste de Francisco Beltrão. Eu sou o professor Carlos Antônio Bonamigo e atualmente sou coordenador ou estou na coordenação do nosso programa. Faremos esta live em 3 momentos principais. O primeiro é a apresentação dos principais aspectos constitutivos do nosso programa. No segundo momento, nós faremos uma apresentação dos principais itens que compõem o edital de seleção de alunos regulares para o ano de 2026, ou seja, o edital 009-2025. O terceiro momento é a exposição dos docentes permanentes do programa que fazem parte da linha 2, Sociedade, Conhecimento e Educação, que estão presentes nesse momento. Faremos outras lives com os demais professores, tanto da linha 1 quanto da linha 2. Nesse terceiro momento, cada docente fará a sua apresentação e a sua exposição versará sobre as suas temáticas de pesquisa, os seus objetos de pesquisa, os seus objetos possíveis de serem orientados a partir da entrada dos discentes regulares para o ano que vem. Em breve também faremos outras lives com os docentes permanentes da linha 1 do nosso programa. Objetivamos com este encontro, sobretudo, orientar as pessoas que desejam fazer parte do nosso programa, cursando o mestrado em Educação da Unioeste de Francisco Beltrão. E consideramos a Unioeste uma universidade pública, gratuita e de qualidade. E para iniciar o primeiro momento, eu vou compartilhar com vocês algumas informações sobre o nosso programa e sobre os aspectos centrais que movem o edital de seleção. A primeira ideia é que todas as pessoas que desejam fazer e cursar o nosso programa de mestrado em Educação da Unioeste conheçam o nosso programa. Conheçam o nosso programa. Eu vou voltar aqui, está passando um pouco errado do início, do final, e convidamos, então, todas as pessoas a conhecerem o nosso programa, né, pelo nosso portal, unioeste.br/portal/pós-ppgefb. Aqui no site, na página do nosso programa, estão todas as informações. O programa, o histórico, as formas de ingresso, as comunidades, as normas, os editais, todos os itens que compõem o nosso programa. Então, é importante que cada um conheça o programa e a porta de entrada do nosso programa, na nossa opinião, é o conhecimento disponível a partir da nossa página na internet. O nosso programa ele tem como área de concentração a educação. Somos um mestrado em educação. E a educação compreendida como fenômeno social, produzida em determinadas condições históricas, expressando-se em suas formas escolares e não escolares. A compreensão das práticas culturais e dos processos educativos é fundamental para conhecer e entender as inter-relações entre sociedade e educação. Nosso programa tem 2 linhas de pesquisa. A linha 1, chamada Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores, e a linha 2, Sociedade, Conhecimento e Educação. A linha 1, Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores, tem a seguinte ementa: investigar as inter-relações entre cultura e educação, formação de professores e professoras, processos educativos formais e não formais, em suas dimensões teórico-práticas, sociopolíticas e pedagógicas. Os docentes permanentes que fazem parte da linha 1, a professora Andréa Águeda Silva Honorato, André Pereira Pedroso, Ângela Maria Silveira Portelinha, Caroline Machado Cortellini Conceição, Gisele Monteiro Gagliotto, Karen Kozer de Campos, Mafalda Nese Francischetti, Roseli de Fátima Rec Piloneto e Vanice Schosler Sbardelotto. A linha 2, da qual nós fazemos parte, Sociedade, Conhecimento e Educação. Ela promove investigações, estudos e debates sobre as relações entre sociedade, conhecimento e educação, tendo como alicerce os fundamentos históricos, filosóficos, sociológicos, políticos e pedagógicos da educação. Os docentes permanentes que fazem parte da linha 2 são o professor André Paulo Castanha, Carlos Antônio Bonamigo, Cecília Maria Guidini, Clésio Acilino Antônio,
Daniela de Mamã, Daniele Prates Pereira, Eduardo Nunes Jacondino, Elmer da Silva Marques, Franciele Soares dos Santos e Sueli Aparecida Martins. É importante destacar também que cada docente tem o seu projeto de pesquisa e o seu projeto de extensão. Nesse projeto de pesquisa e também do projeto de extensão, cada docente do nosso programa vincula suas atividades de orientação, ensino e produção intelectual no programa de pós-graduação, no nosso mestrado, assim como também vincula as demais atividades de ensino que ele realiza na graduação. A nossa principal missão do PPG-FB é produzir, difundir e socializar conhecimentos com vistas a ser referência na área da educação, formando professores pesquisadores comprometidos com o desenvolvimento humano local e regional. Se destacam, portanto, 3 ideias principais. Nossa missão do programa é produzir conhecimentos, socializar conhecimentos e formar professores pesquisadores, docentes pesquisadores, comprometidos com o desenvolvimento local e regional. O nosso objetivo geral é formar profissionais, ou seja, mestres e mestras em educação, qualificados para a pesquisa e para a docência, capazes de produzir conhecimentos teórico-práticos acerca do fenômeno educativo em situações escolares e não escolares, em suas relações com a sociedade, o Estado e a cultura. Temos também 4 objetivos específicos principais do nosso programa. O primeiro, propiciar e instrumentalizar a produção de conhecimentos. Obviamente, os conhecimentos científicos da nossa área de educação. Formar profissionais para atividade de pesquisa, docência no ensino superior e também na educação básica, sobretudo. Formar profissionais comprometidos com a produção de conhecimento para atuarem no ensino, pesquisa, extensão e outras atividades profissionais. E, por fim, produzir, difundir, socializar conhecimentos, formando professores pesquisadores comprometidos com o desenvolvimento humano em geral e, sobretudo, com o desenvolvimento local e regional. Nós temos um ideal de perfil do profissional a ser formado, porque queremos que formado mestre e mestre em educação tenha condições de ser um docente pesquisador envolvido com a produção de conhecimento, análise e compreensão dos processos educativos nas suas múltiplas dimensões, contribuindo com o desenvolvimento da área da educação. Outro perfil, outro ideal do nosso profissional, docentes pesquisadores na educação superior e na educação básica em seus diferentes níveis e modalidades. E, por fim, um docente pesquisador que elabore e desenvolva projetos teórico-metodológicos da pesquisa, de intervenção pedagógica e gestão escolar em instituições educativas formais e não formais, para o desenvolvimento local e regional. O nosso programa, o PPG-FB, iniciou as suas atividades em agosto de 2012. Ele tem uma abrangência especial no município de Francisco Beltrão, na região sudoeste do Paraná, e também atingindo as regiões oeste de Santa Catarina e também oeste do Paraná. Essa região sudoeste, ela passa, de acordo com o IBGE, em 2022, mais de 660 mil habitantes, tendo na região sudoeste mais de 506 mil habitantes nas regiões urbanas e mais de 155 mil pessoas na territorialidade rural. Em 2025, de acordo com os dados atualizados do IBGE, Francisco Beltrão tem uma população de 102.302 habitantes. E nós tivemos titulados, até setembro de 2025, 219 mestres e mestras em educação. Portanto, considerando esse histórico do nosso programa, a nossa forma de inserção social e de impacto social é de ser um programa que se vincula ao desenvolvimento local e regional, sobretudo na região sudoeste do Paraná, num grande nível de populacional e se espraiando também para a região oeste, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina. A nossa distribuição das disciplinas, geralmente de forma rápida,
São 4 disciplinas obrigatórias, com créditos cada uma, ou seja, 60 horas aula. E 3 disciplinas eletivas, somando 12 créditos entre essas disciplinas eletivas, contanto que uma disciplina seja obrigatória na linha de pesquisa que o discente está matriculado. Historicamente, temos definido que as disciplinas obrigatórias, elas estão sendo realizadas todas as quartas-feiras, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre, nas quartas-feiras de manhã e à tarde. E as disciplinas eletivas, os horários das nossas disciplinas, os dias, elas variam de terça à tarde, passando por até quinta-feira à noite. E o nosso programa, ele tem um prazo mínimo, um prazo de 24 meses. Claro, pode ser um pouco menos, no mínimo 18 meses, mas o prazo é de 24 meses. Há possibilidade de prorrogação, mas nós queremos que o curso seja preenchido, né, todas as suas exigências em 24 meses. Bom, passamos então para o segundo momento, rapidamente. Quais são as orientações gerais do processo de seleção de discentes regulares 2026? Porque esse encontro que estamos fazendo é para possibilitar uma gama de informações que são úteis a todas as pessoas que desejam e que querem participar do processo de seleção do nosso programa. Está aqui o edital número 009-2025, está na página do programa, na primeira imagem do nosso programa, já tem na tela da nossa página, da VETS página. Então, está lá o endereço do edital. O período de inscrição foi desde o dia 1º de agosto e irá até 30 de setembro de 2025. E nós temos 30 vagas disponíveis, sendo 15 vagas para a linha 1 e 15 vagas para a linha 2. Com uma inovação muito significativa do nosso programa esse ano, que nós implementamos dessas 30 vagas, nós temos 30% das vagas destinadas às ações afirmativas. Temos orgulho de dizer que somos um dos únicos programas da universidade que cumpre todos esses itens. Eles são 7 itens. Todas as ações afirmativas vinculadas às pessoas com deficiências, negras, pretas e pardas, indígenas ou pertencentes a povos tradicionais, vagas para transexuais, transgêneros e travestis, uma vaga também para refugiados ou em situação, né, solicitação de refúgio no país, né, de visto humanitário, uma vaga para mulheres em medidas protetivas oriundas de violência de gênero, inseridas em categorias de vulnerabilidade social e ou risco social. E também a hipossuficiência. Os cadastrados do CAD único não pagam a inscrição do nosso processo de seleção. A taxa da inscrição, R$ 150 pelo endereço, né, esse que consta aqui, uniwest/pós/inscrições. E aí preenche um formulário nesse link que está disponível e também envia nesse e-mail ppguniwest@gmail.com todos os documentos exigidos de acordo com o edital publicado. A etapa do processo de seleção, ela envolve 2 momentos, são 2 etapas do processo de seleção. A primeira etapa, prova escrita, caráter independente eliminatório, classificatório, que é realizado por linha de pesquisa, considerando-se as bibliografias indicadas no edital, e consistirá num texto dissertativo. A prova escrita, tanto para a linha 1 quanto para a linha 2, será no dia 13 de outubro de 2025. Será numa segunda-feira, das 14 horas até as 17h30. A segunda etapa é a entrevista. A entrevista, ela tem caráter eliminatório e classificatório. E a entrevista, ela avaliará 3 critérios fundamentais. O primeiro é a avaliação do projeto de pesquisa, até 100 pontos, até 70 pontos de 100. A avaliação do currículo Lattes, até 10 pontos de 100. E a defesa e argumentação do projeto de pesquisa. A defesa da adequação do projeto de pesquisa aos temas de pesquisa dos orientadores e linha de pesquisa. Defesa da convergência e adequação do currículo Lattes e experiência acadêmica e profissional à linha de pesquisa, até 20 pontos de 100 na classificação. E a classificação, ela será considerada aprovados e classificados os candidatos com nota 70 ou superior. E o cálculo da média é feita entre esses indicadores e esses critérios que eu afirmei anteriormente. Nós temos também no nosso edital todo o calendário.
o período das inscrições, o período da primeira etapa, que termina a prova escrita, depois tem a segunda etapa. A segunda etapa tem no dia 18 de novembro, a divulgação do edital de convocação e orientação para as entrevistas. Isso é muito importante. Primeira fase, prova escrita, dia 13 de outubro, e a segunda etapa, as entrevistas com quem se classificou na primeira etapa, de 24 a 28 de novembro. E a publicação dos resultados no dia 8 de dezembro, com os recursos, com o prazo de recurso e a publicação do edital final lá no dia 12 de dezembro de 2025. Temos também no edital inúmeros anexos, desde o anexo 1, que é muito importante, que são as temáticas de orientação por docentes que participam do processo de seleção 2026, de acordo com as linhas de pesquisa, é o anexo 1. O anexo 2 é o roteiro para a apresentação do projeto de pesquisa, está bem explicado dentro desse roteiro todos os itens que compõem o projeto. O anexo 3 é a ficha de informações. Do anexo 4 ao anexo 9 são todos os dados e todas as informações necessárias para quem participará do processo por meio das ações afirmativas. O anexo 10 é o formulário para solicitação de banco especial. O anexo 11 são os critérios e a soma das notas, a avaliação final do projeto de pesquisa, currículo e da entrevista. O anexo 12 é as orientações para a realização da inscrição. E o anexo 13, finalmente, é o anexo que orienta a feitura dos recursos do processo. Para sanar as dúvidas que, porventura, possam surgir, nós temos o nosso e-mail, ppgunioeste@gmail.com, e as informações, elas não serão dadas por telefone ou WhatsApp, mas por e-mail a gente está orientando todas as pessoas. Para finalizar essa apresentação, gostaria de dizer que o nosso programa tem um histórico de 13 anos. Como eu falei antes, já formamos 219, nesses 13 anos, mestres e mestras em educação, com intervenção na educação básica, na educação superior, continuidade dos estudos, e somos um programa avaliado com nota 4 pela CAPES. Então, somos um programa consolidado, somos um programa que já tem uma longa trajetória e temos certeza que se constitui numa possibilidade e numa alternativa muito significativa para as pessoas que desejam realizar a sua continuidade dos estudos e o aprofundamento na realização de suas pesquisas por meio da realização, então, desse programa de pós-graduação em mestrado em educação. Passando para o terceiro momento, eu vou convidar os meus colegas, docentes permanentes que estão fazendo parte desse nosso encontro, para fazer a sua apresentação, para fazer os temas, os objetos de pesquisa, e fazer o seu recado e fazer o seu convite para possíveis orientações a partir do ano de 2026. E, para isso, eu convido o nosso professor fundador do programa, desde 2012, já coordenou o programa, participou do processo de fundação do programa nesses 13 anos. Professor doutor André Paulo Castanha. Professor André, com você. Muito bem, bom amigo, obrigado. Os colegas que estão aqui presentes, especialmente a quem está vendo esta live, esta nossa resenha aí para demonstrar o programa, convidar as pessoas para participar do programa. E aqui agora nós vamos então falar da nossa pesquisa, dos nossos temas de orientação, daquilo que a gente vem fazendo no programa, né? Então, como disse o bom amigo, eu sou o professor André Paulo Castanha, estou na Unioeste desde 2001, estou em Beltrão desde 2008, e sou historiador de formação, e fiz toda a minha trajetória de pesquisa em História da Educação, né? Meus focos de pesquisa é século XIX, mas quando nós abrimos o programa aqui, né, em 2012, e aí acabamos me vinculando, então, na linha 2, que é Sociedade, Conhecimento e Educação, e nessa linha está, então, as áreas mais de fundamentos, e a História da Educação faz parte dessa linha. E de lá para cá eu tenho, então, trabalhado, orientado
alunos, né, ofertado disciplinas obrigatórias, eletivas, e orientado a alunos voltados para a pesquisa da história da educação. E como os nossos alunos, eles são da região, a maioria da região, sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, enfim, a gente tem privilegiado, né, esses temas, a história regional, né, que é aquilo que nos move, aquilo que nós participamos, que nós conhecemos. Muitos dos meus alunos são professores, né, que trabalham com o ensino e tem uma série de carências em relação à história regional. Então, a grande maioria das pesquisas são nesse tema. Eu tenho 2 projetos que eu sempre desenvolvo no programa. No momento, tem um projeto que se chama Levantamento e Catalogação de Fontes, né, para a História da Educação, do nacional local. Então, eu não abandonei ainda a minha perspectiva, né, do século XIX e XX. Alguns alunos aparecem com essa temática, mas geralmente são de história local e regional, né? E, recentemente, um projeto que é financiado, né, com bolsa, produtividade, que é Educação Básica no Sudoeste do Paraná, História e Políticas Educacionais. Então, esses temas são os temas que eu tenho orientado, que eu tenho, né, desenvolvido pesquisa, e também a maioria dos projetos dos alunos tem essa relação. Eu, então, nesses 12, 13 anos, né, que nós já estamos aqui, a gente já produziu muita coisa, né? Já temos dezenas de artigos sobre a educação regional, entre artigos, trabalho em eventos, livros publicados, né, sobre educação regional, sobre educação de Beltrão, de Pato Branco, Ampérica, Ipanema, Neas Marques, Palmas, e daí sobre ensino superior, sobre escolas rurais, sobre instituições escolares, né, sobre história de educação em vários municípios, né, e vários outros alunos que agora estão em processo de elaboração da dissertação também pesquisam essas temáticas. Então, a minha primeira dica, né, se alguém quiser estudar história da educação, né, a gente tem muitas lacunas ainda aqui, muitas lacunas, né? A gente publicou recentemente um livro aqui, né, que é Colonização e Educação no Sudoeste do Paraná, que ele vem de 1930 até 1952, na época, então, a gente tinha, em 30 tinha só 2 municípios, e em 52, né, se criou mais 5 municípios, e nesse percurso foi criado o município de Mangueirinha, mas nós não temos estudo nenhum sobre educação, né, mais primária em Palmas, né, a partir de 30, né, de 50, porque nesse caso aqui a gente tem todos os municípios, né, até 50 a gente tem dados dos municípios em atividade, na época era Palmas, Mangueirinha e Clevelândia. Mas tem histórias, né, Mangueirinha é um município antigo, Chopinzinho, tem mais de 100 anos que são regiões colonizadas, a região de fronteira, né, com a Argentina, agora a gente tem uma pesquisa em desenvolvimento sobre Capanema, mas a gente tem muitas histórias, né, mais locais e ainda estudos para questões mais regionais. Então, a gente convida quem quer estudar e compreender esse processo, né, da história desses municípios, a história também a gente orienta temas de biografia, né, de algum professor, algumas pessoas que foram relevantes, ou mesmo não um professor, que alguém quiser estudar, mesmo que seja um professor que não tenha tido um destaque, mas alguém que viveu para a educação, que esse é um dos desafios nossos, né, estudar pessoas, né, que dedicaram a vida à educação. Então, a gente também orienta temas ligados mais a biografias, né, mas, no geral, a maioria são estudos, né, de história. A base das nossas pesquisas as fontes primárias, né, a legislação, as fontes primárias, mas a gente também trabalha bastante com entrevista, com história oral, né? Então, tem muitas possibilidades. Eu posso dizer que os alunos que a gente já orientou tiveram vários desafios, porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente imagina que as coisas vão encontrar de um jeito, e quando você vai para o campo, você vê que é bem diferente, né? Mas todos eles acharam muitas coisas interessantes, muitas coisas, e produziram estudos que vão virar referência, né? Porque a gente tem uma carência imensa de estudos sobre a história regional. Então, os estudos que já foram produzidos, né, a gente já tem
aqui no programa são mais de 25, dessas 219, acho que 25, 26 eu orientei, né? Quase todos eles são de história regional, então a gente já tem muitas coisas produzidas, e além do que tem as dissertações, que quem tiver interesse, a recomendação que a gente também faz é que vá buscar as dissertações. O primeiro passo é conhecer o que já se produziu, né, sobre aquilo que você tem interesse de estudar, e se não produziu, melhor ainda. Então, você vai fazer um estudo original, que muitos meus alunos têm feito, porque você vai estudar a história, por exemplo, né, de algum município desse, você não tem nada, tem uma informação aqui, outra ali, né, espalhada, mas, então, uma pesquisa de mestrado, ela vai juntar, né, uma série de dados e produzir uma análise que depois vai se tornar uma referência para a educação regional. Então, eu, né, digo, né, que se alguém tem interesse, e eu gostaria que tivesse muitas pessoas, né, que se colocasse para estudar história, né? A gente tem estudos, então, de história das escolas rurais, das escolas urbanas, de instituições escolares, de biografias, né, de pessoas. Todos esses são temas extremamente ricos, né, que a gente pode explorar e trazer conhecimento para qualificar a educação regional, para ajudar no desenvolvimento regional, que é a nossa missão do nosso programa, né? A gente tem feito isso e tem se esforçado para publicar esse material, né? Agora, ainda semana, né, saiu um outro texto sobre o GETSOP e a educação, né, na região, que é também um primeiro texto. A gente vai fazer um levantamento, não tinha nada, uma palavrinha aqui, outra ali. Então, a gente conseguiu produzir um textinho, né, que começa, e isso vai, outras pesquisas vão sair, vão ampliar, mas você já tem uma base de onde partir, né? Então, as pesquisas de história são pesquisas que a gente chama, no campo da pesquisa, são pesquisas fundamentais, né? São aquelas que produzem um conhecimento que vão alimentar outras pesquisas, que vão auxiliar na qualidade do ensino. Então, a gente convida vocês, né? E já a principal dica, né? Vá para o Lattes, vai ver as produções que a gente já tem, está tudo registrado lá, vá para a página do programa, como o Bonamigo bem mostrou aqui no início, né? Vai ver as dissertações produzidas, veja para os professores, né? Tem lá as orientações, você tem acesso a baixar as pesquisas, e aí você vai conhecer o que a gente fez, e aí vai descobrir, talvez, que tem muitas coisas para fazer, e a gente quer que vocês venham participar, porque a gente quer colaborar com a região e com a educação. O nosso programa é um programa de educação pública, gratuita, de qualidade, e nós temos compromisso de qualificar a educação da região sudoeste do Paraná. Beleza? Então, conto com vocês, mas já digo, a gente não pode conversar com ninguém sobre os projetos, né? Você pode conversar com outros professores fora do programa, mas a gente convida vocês a participar e se inscrever, e que vão ser muito valorizados, né? Então, certeza, a gente vai valorizar ao máximo as intenções de pesquisa de vocês e colaborar para que vocês possam fazer pesquisas e ajudar o programa de conhecimento da educação regional. Valeu, um abraço e até a sua inscrição. Obrigado, professor André. Interessantes e significativas essas informações, André. Em primeiro lugar, quem quer participar do processo de seleção tem que conhecer o programa. Conhece o programa, vê todas as dissertações da linha de pesquisa, das linhas de pesquisa, tem todos os professores, os docentes permanentes que vão participar do processo de seleção, e como o professor André falou, tem lá, de cada professor, tem os seus temas, os seus objetos de pesquisa, mas é importante que, ao elaborar o projeto de pesquisa, tem que cada um se vincular de uma determinada forma à linha de pesquisa, obviamente, a determinados professores, e saber o que já foi pesquisado sobre essa temática, sob a orientação desse docente permanente do nosso programa, e aí, de uma forma ou de outra, incluir outros espaços, incluir outros temas, ampliação de pesquisas já realizadas, porque, como o professor André falou, a região sudoeste do Paraná é uma região recente de pesquisas, de programas de pós-graduação. Faz muito pouco tempo que está sendo desenvolvidas as pesquisas. E essa contribuição da temática do professor André, eu não tenho dúvida em afirmar, professor André, que pelas suas pesquisas e pela linha, pelo objeto de pesquisa da história da educação e das instituições e biografias,
uma contribuição extraordinária para se construir uma nova historiografia da educação na região sudoeste do Paraná, assim como o oeste de Santa Catarina, com várias pesquisas. Então, é uma excelente possibilidade e uma alternativa para os futuros candidatos, então, participem desse nosso processo de seleção. Obrigado, professor André. E dando continuidade, então, nós vamos passar para uma segunda professora para fazer a sua apresentação e a sua exposição sobre as temáticas de pesquisa, e que entrou no nosso programa recentemente, então, iniciando em 2025 como professora permanente do nosso programa. É a professora doutora Daniela de Mamã. Professora Dani, pode falar, fique à vontade. Olá, obrigada por esse espaço. É uma satisfação estar aqui e compartilhar algumas das temáticas de pesquisa que atualmente, sendo aí bem recente a minha entrada no programa, estou aí em fase de desenvolvimento. Contando um pouquinho sobre a minha história, eu sou líder do grupo de estudos e pesquisa GPsico, que é um grupo que trata sobre educação, psicologia e saúde mental, e que, dentre as suas temáticas de investigação, transita pela área da educação, psicologia, sociedade, saúde mental e suas interfaces na produção de subjetividade. Esse grupo conta com 2 professoras pesquisadoras da UniOeste, campus de Cascavel, 2 estudantes de mestrado da área de psicologia, 2 estudantes de graduação da área da pedagogia e um estudante da área de graduação da área de medicina. Atualmente no programa, eu trabalho especificamente na linha Sociedade, Conhecimento e Educação, ou seja, a linha 2, e nesse sentido, o olhar que eu me dedico sobre os possíveis candidatos e os possíveis projetos é que eles tenham aí as suas interfaces, seus interesses entre educação, psicologia e sociedade, olhando o trabalho em educação, ou seja, a profissionalidade dos profissionais da educação e saúde em geral, pensando aí no desenvolvimento humano. Porque eu parto do entendimento de que educar não é apenas transmitir conhecimentos, mas proporcionar condições aí para que esses sujeitos se formem, transformem e possam se posicionar no mundo. Então, especificando mais as temáticas aí, procurando proporcionar aos candidatos uma leitura das áreas que eu transito e temáticas de pesquisas, essas versam sobre as relações entre sociedade, saúde mental e modos de subjetivação, buscando aí compreender como os contextos sociais e educativos impactam a constituição dos sujeitos e seu desenvolvimento humano, os processos psicoeducacionais e sociais no exercício profissional, refletindo sobre como educadores e outros trabalhadores constroem suas práticas diante dos desafios contemporâneos e de que maneira isso contribui para o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Também pensando aí nas subjetividades e suas interlocuções com a saúde e a educação, reconhecendo que emoções, vínculos, experiências subjetivas são dimensões fundamentais para compreender a aprendizagem, a formação e o cuidado com o humano. E, por fim, investigo as interfaces entre educação, psicologia e problemas sociais, para pensar aí como esses campos podem se articular na busca de soluções criativas e críticas que promovam não só a formação acadêmica, mas também o desenvolvimento integral das pessoas. Assim, o compromisso como orientadora que eu me disponho é acompanhar pesquisas que se articulem com essas questões, sempre com a perspectiva de que educação e desenvolvimento humano caminham juntas. E, por fim, eu digo que acredito que, ao compreender essas interfaces, podemos aí construir práticas educativas mais sensíveis e dispostas a entender as subjetividades humanas e mais atentas às questões sociais e políticas e comprometidas aí com uma transformação crítica da realidade. Seria isso. Eu agradeço a oportunidade e espero ter sido específica aí nas temáticas, de modo que o candidato tenha uma visão geral e ampliada que eu me disponho a orientar. Obrigada, professor Bonamigo, aos colegas. Obrigada, professora Daniela. Excelente, porque nós não tínhamos essas temáticas de desenvolvimento humano, relação entre educação, psicologia e também essas áreas agora, em 2025, elas acrescentaram-se novas linhas de pesquisa e uma excelente oportunidade de fazer o desenvolvimento, né, de novos objetos de pesquisa, novas sistematizações, né, em torno dessas temáticas apresentadas pela professora Daniela. Muito obrigado, professora. Então, passamos, na sequência, a professora doutora Daniele Prates Pereira, que também é nossa
iniciante no programa, assim como a professora Daniela de Mamã, esse ano, a partir de 2025, da linha 2. E, Daniele, faça a sua apresentação. Eu nem vou dizer, né, que é do direito, educação, né, que é gênero, educação. Fica com você e fique à vontade para falar sobre as suas temáticas, assim como a sua apresentação. Obrigada, professor Bonamigo. Dou aí a minha saudação também a todos que assistem essa live. É muito gratificante estar compondo aí esse grupo desse programa em educação, né? Para mim também é um desafio. Estou aí articulando, né, a minha experiência acadêmica e a minha discussão na interdisciplinariedade com a educação agora nesse momento, né? Eu estou na UniOeste desde 2007 como docente, e a minha área de formação, então, em Direito, eu fiz minha graduação na UEPG, e, posteriormente, fiz o meu mestrado em Ciências Sociais, também na UEPG. Então, já fui me encaminhando aí para o interdisciplinar, né? E aí, o meu doutorado, fiz na UniOeste, em Foz do Iguaçu, um programa interdisciplinar chamado Sociedade, Cultura e Fronteiras. Eu acabei sempre discutindo movimentos sociais, participação democrática e cidadania, desde o mestrado. Contudo, depois da minha formação no doutorado, eu estava com 2 filhos, e aí essa questão da maternidade, ela foi um atravessamento realmente na minha vivência, na minha prática pessoal e social, né? E aí, como eu já estava na discussão da cidadania, dos movimentos, né, eu comecei aí a me encaminhar para as leituras relacionadas com o feminismo e com essa afirmação, né, do sujeito mulher, do sujeito mãe, dentro dessas perspectivas que dizem respeito também ao processo de educação como formação dos sujeitos, né, como uma educação que não necessariamente é escolar, mas que faz parte de toda a nossa construção enquanto sujeitos, enquanto subjetivações, enquanto agências no mundo. Então, eu acabo aí, né, propondo para todos que queiram participar comigo dentro da pesquisa essas temáticas. O meu projeto de pesquisa, que está registrado na UniOeste, ele se chama Gêneros, Educação e Direitos. Então, engloba aí todos esses debates, não é? Que eu também estou propondo lá no edital como possíveis temas de orientação. Então, estão lá, né, a questão da educação, sempre articulada às questões de gênero. Então, eu vou trabalhar tanto direitos humanos, direitos sexuais, reprodutivos e direitos da maternidade, articulados com a educação escolar ou não escolar, né? Formação humana, formação dos sujeitos, que aí está dentro da nossa linha de pesquisa, dentro do programa de educação. Também posso, né, orientar temáticas relacionadas às violências de gênero em geral, também articuladas aí a essas questões da formação humana. Também discussões relacionadas a subjetividades, identidades, mobilizações e movimentos sociais que envolvam as questões de gênero. E aqui não só a questão dos movimentos feministas, mas também os relacionados a todos os grupos das comunidades LGBTQIA+, não é? Então, todos esses grupos também, né, discutem as questões de gênero e passam por essa perspectiva da educação e da formação, da construção das subjetividades e das identidades. Então, é isso que eu me proponho a discutir com todos, né? A minha disciplina no mestrado, ela também vai discutir educação e estudos de gênero, e aí à disposição de todos, tanto nas disciplinas, como alunos regulares, alunos especiais, e nas propostas aí para seleção. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, professora Daniele, muito bom. Eu quero dizer que o nosso programa, a partir de 2025, ele teve um acréscimo muito importante em variadas temáticas. E essa temática, tanto da professora Daniela quanto da professora Daniele, era uma temática que nós não tínhamos dentro do programa, na linha 2. Então, a partir desse ano, essas temáticas, né, de educação, de gênero, de feminismo, de movimentos sociais, nas diversas identidades, trabalhar com essas diversidades é muito importante, novos objetos de pesquisa, novas formas de abordagem dessas questões sociais que fazem parte da existência, né, da construção histórica aqui da nossa região. Obrigado, professora Daniele, pela sua exposição, e queremos que muitos se inscrevam para todos os professores aqui do nosso programa, e hoje comentando sobre a linha 2.
Então, para finalizar essa apresentação daqueles docentes permanentes que estão aqui conosco nesse momento, eu faço a minha apresentação daquilo que eu pesquiso e também da minha trajetória. Eu sou Carlos Antônio Bonamigo, eu sou formado em filosofia e em pedagogia, fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em educação, e estou na Unioeste desde o dia 4 de junho de 2018. E é com muita satisfação que eu faço parte do programa de pós-graduação em educação, que é o nosso mestrado, desde janeiro de 2021. Então, essa perspectiva, né, de formação que nós estamos construindo nesses últimos 5 anos. O meu projeto de pesquisa é a educação do campo e suas interações com a agricultura camponesa, o trabalho, a agroecologia e os movimentos sociais populares. Aí vai dizer o seguinte, então, o grande tema, né, todas aquelas pessoas, bom, o que é possível o professor Bonamigo orientar? Nós orientamos, e assim é com todos os professores, aquilo que nós pesquisamos. Nós só podemos orientar aquilo que é o objeto da nossa pesquisa. Por isso, nós temos uma trajetória de feitura dos nossos mestrados, dos nossos doutorados, que se vinculam a um tema principal de pesquisa. Todos os professores vocês vão encontrar lá no edital, vocês vão encontrar no anexo 1 os temas de pesquisa, e todos nós, professores, orientamos aqueles temas, mas nós orientamos aqueles temas porque esses temas, esses objetos de pesquisa, eles são objetos das nossas pesquisas. Por isso, a palavra-chave, e que eu gostaria, e faço as minhas orientações, é educação do campo. Educação do campo. Bom, o que envolve a educação do campo? Tudo que envolver a educação do campo nos interessa. Sobretudo as práticas educativas, formativas da educação do campo. Isso pode ser nas dimensões escolares e não escolares. Pode ser objeto de estudo a educação do campo nas escolas do campo, nas comunidades camponesas, no entorno da escola. E o que temos realizado no último período, num aspecto muito interessante dessas dimensões educativas, formativas da educação do campo, em várias perspectivas. Na possibilidade de discutir a história da educação do campo na região sudoeste do Paraná, em seus diferentes municípios. Também no oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná. Então, temos realizado pesquisas para desvelar, construir uma historiografia da educação do campo no sudoeste do Paraná. Além disso, além desse histórico da formação do campo, da educação do campo, nós trabalhamos questões que envolvem as políticas públicas da educação do campo. Como que as políticas públicas específicas da educação do campo, elas se efetivam ou não se efetivam? Como que se dá a construção da modalidade da educação do campo nas diferentes cidades, regiões, estados e até no país? Porque a educação do campo, ela se transformou, ela se institucionalizou como modalidade específica da educação nacional a partir de 2010. Então, nós temos um arcabouço legal, há um conjunto de legislações que garantem a possibilidade de tornar as escolas antigas, chamadas de escolas rurais, ou educação rural, em uma modalidade da educação do campo. E temos visto, pelas pesquisas realizadas, a dificuldade que se tem de efetivar tudo aquilo que foi construído historicamente nesse grande movimento nacional pela construção da educação do campo. Então, as nossas pesquisas, elas buscam desvelar esse processo histórico da educação do campo, as políticas públicas em torno da educação do campo e as formas como que a modalidade se efetiva ou não se efetiva nos diferentes espaços, tanto escolares quanto não escolares, né? E uma outra dimensão que se vincula à educação do campo é justamente as interações com as formas de realização do trabalho em torno da agricultura camponesa.
Acreditamos que a educação do campo, elas se vinculam às formas de organização da forma de trabalho. Como que as comunidades camponesas se organizam, como que elas trabalham, como que se vincula a agricultura camponesa, educação do campo e a agroecologia, para perceber na forma de realização do trabalho, desvelar as dimensões formativas, educativas, a partir da agricultura camponesa, da realização do trabalho, e agora, né, com temas muito interessantes, vinculadas às dimensões educativas das práticas agroecológicas. E como que essas práticas agroecológicas, elas são educativas na própria realização, né, no seu trabalho, do trabalho agroecológico, da produção agroecológica, quanto nas interações com as escolas, como que isso transita para as escolas. E, por fim, um terceiro ponto muito importante das minhas pesquisas, e é um espaço que nós temos aberto para a universidade se abre às dimensões educativas, formativas dos movimentos sociais populares. Ou seja, todas as pessoas que se vinculam aos movimentos sociais populares, que querem discutir, desvelar, pesquisar sobre essas dimensões educativas dos movimentos sociais, nos mais diferentes características de movimentos sociais. Pode ser movimento social urbano, rural, pode ser movimento camponês, pode ser sindicatos, instituições, assessorias. Então, como que as práticas das organizações sociais e populares desenvolvem práticas também formativas, educativas. E, por fim, que se vincula à educação do campo, uma palavra-chave, né, que é o trabalho, o princípio educativo do trabalho. Acreditamos que essas temáticas, então, em síntese, pesquisamos a educação do campo, o histórico da educação do campo nas diferentes cidades, as políticas públicas, as interações com os movimentos sociais, dos movimentos sociais populares, para desvelar essas dimensões formativas em torno da educação do campo. É importante ressaltar que as pesquisas elas estão possibilitando, assim como o professor André produz, de certa forma, uma historiografia da educação rural e das instituições escolares, num período um pouco regresso, um pouco mais longo para trás, nós atuamos com a pesquisa da educação do campo, construindo uma historiografia das formas de efetivação da modalidade da educação do campo, não apenas no Sudoeste, mas a partir do Sudoeste, com todas as outras regiões em que nós, enquanto programa, nós temos essa abrangência. Então, em síntese, é isso. Eu gostaria de dizer que as pessoas que estão nos assistindo, fiquem bem à vontade para fazer um projeto de pesquisa, conhecer o nosso programa, participar do processo, fazer disciplinas eletivas, conhecer, se aproximar do programa. Acreditamos que, dessa forma, as pessoas terão condições de escolher os professores, os docentes permanentes que estão aqui, os temas de pesquisa, e nós temos 19 professores permanentes no programa, então são muitas possibilidades. Então, por último, um grande convite. Se você tem possibilidades, condições, está disposto a dar um fortalecimento no seu processo formativo por meio da pesquisa, você tem a oportunidade no nosso programa de pós-graduação. Então, agradecemos a participação de todos os meus colegas professores e deixamos aberto o convite. As nossas inscrições vão até o dia 30 de setembro. Entra lá, conhece nosso programa, repassa para os seus amigos, as suas amigas, no local de trabalho, ajuda a divulgar esse processo de seleção do nosso programa. Dessa forma, estaremos construindo um processo formativo, educativo, por meio da pesquisa, formando professores pesquisadores, formando docentes pesquisadores, com atuação na educação básica, na educação superior e, sobretudo, contribuindo para o desenvolvimento humano de todas as pessoas em todas as dimensões. E, por via de consequência, se conseguirmos fazer isso, estaremos, sim, contribuindo com o desenvolvimento local e regional, que é essa nossa missão e o nosso objetivo mais importante do nosso programa. Inserir-se na região e contribuir para esse desenvolvimento local e regional. Então, a nossa saudação e o nosso agradecimento a todos que nos acompanharam até esse momento. Obrigado.